Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vim fazer a tag Livros Únicos. Essa tag foi criada recentemente pelo Vitor do Geek Freak. Quando ele criou a tag, a primeira coisa que eu me perguntei foi como é que diabos eu não tive essa ideia antes. Porque, minha gente, eu nasci pra livros únicos e livros únicos nasceram pra mim. Deixa eu ver se o microfone tá ligado, que talvez não esteja. Tava assim. Enfim, a tag foi criada há muito pouco tempo, então eu acho que ninguém me tagueou. Se alguém me tagueou, me desculpa, não tô podendo ver as coisas, não tô vendo muito em veda. Primeira pergunta é um livro único que te deixou querendo mais, te deixou buscando por uma continuaçãozinha. Pra essa pergunta eu escolhi Filhos de Anansi, do Neil Gaiman, que é um livro do mesmo universo de deuses americanos, então meio que tem alguma coisa ali no meio. Mas Filhos de Anansi se concentra basicamente nos herdeiros do deus que chamava Anansi, que era também uma aranha. Na história, o Anansi, que é o grande deus, morreu e ele deixou dois filhos aqui na Terra, andando por aqui, um pra cá, outro pra lá. E eles não estão se falando nada hoje em dia, até que a noiva de um deles vira pro moço e fala assim: moço, você tem irmãozinho? Vai lá buscar seu irmão, você vai casar comigo? Chama seu irmão pra ver o casamento? E aí o irmão desse cara aparece, eu não lembro por nada o nome do protagonista, mas eu lembro o nome do irmão dele, que era Spider. Esse cara é o máximo, o Spider é sensacional. E o Spider tem uma personalidade completamente diferente desse protagonista, que eu acho que chamava Charlie, talvez seja Charlie. Mas eu fiquei com mais vontade de ver a história porque o deus, de fato, não é nenhum dos dois, é o Anansi. O Anansi que parece ter feito um monte de coisa legal, um monte de coisa divertida, e a gente só ouve falar, a gente não vê nada, a gente só ouve falar. Ele fez um monte de besteira também, ele fez merda com um monte de gente, mas eu queria ver. Segunda pergunta é um livro único que conseguiu cumprir sua função. Um livro foi o suficiente pra contar a história toda? Para essa pergunta eu escolhi falar de If I Was Your Girl, da Meredith Russo. If I Was Your Girl é um daqueles livros que tem 1 kg de representatividade, e foi justamente por isso que eu fui atrás de If I Was Your Girl. A autora é uma mulher trans, escreve uma protagonista trans que é narrada por uma mulher trans no audiobook que eu vi, e a capa do livro também é de uma modelo que é trans. Olha aí. E If I Was Your Girl vai contar basicamente a história de afirmação dessa menina trans dentro da família dela, com os amigos que ela faz, com a sociedade que ela tá convivendo, também com algumas pessoas trans que ajudaram ela durante a transição. É um livro que fala bem menos de descoberta e muito mais sobre construção de autoestima, uma vez que você já entende quem você é. A história em si podia ser mais empolgante, tinha muita coisa empurrada lá no final, mas eu acho que o foco do livro não era esse. E isso acontece e é bonitinho e é um livro bem legal. Terceira pergunta é um livro único com personagens únicos, e pra essa eu não podia escolher outra coisa que não fosse A Little Life, da Hannah Guerra. Eu não paro de falar nesse livro. Quando vocês acham que eu parei de falar, eu volto a falar nele de novo. A Little Life foi um dos meus livros favoritos ano passado, foi traduzido no Brasil pra Uma Vida Pequena, foi lançado ano passado aqui também. E nesse livro a gente acompanha a história de evolução de 4 amigos depois que eles passam da fase da faculdade, ou seja, é de onde eu tô agora pra frente. A gente acompanha como eles evoluem as carreiras deles, como eles constroem os relacionamentos que eles têm, como eles evoluem de moradia também, eles mudam de um aluguel pro outro, como uma casa, sem encontrar o imenso plano de fundo que existe a respeito do passado de cada um deles, infância, adolescência, vida adulta, coisas que eles não contam pra ninguém. É um livro que no começo parece que tem muito nome, muita gente, muito homem, mas em certo ponto do livro eu entendo a personalidade de cada um, eu sei o que eles vão fazer, eu sei que tipo de coisa esperar deles, eu já tô com dor pelas coisas que eu sei que eles vão fazer, que eu não queria que eles fizessem. É um livro incrível, é um livro que me marcou muito, eu não vou parar de falar dele. Próxima pergunta é um livro que parece uma trilogia ou uma série de tão completo que foi. E pra essa eu escolhi Persepolis, da Marjane Satrapi. Esta aqui, minha gente, é uma das poucas biografias que eu li na minha vida, e eu só li porque é em quadrinhos. Aliás, eu já falei, acho que eu li 2 ou 3 biografias na vida, todas elas foram em quadrinhos. E é impossível que fosse mais completo, já que conta de fato a história de vida da Marjane Satrapi. Talvez eu esteja roubando nessa pergunta, mas acho que eu não estou. Nesse livro a gente vai acompanhar várias transformações que tiveram na vida da Marjane Satrapi, incluindo guerra, incluindo transformações políticas, incluindo religião forçada por causa das transformações políticas. Tudo isso com um olhar que é surpreendentemente muito bem humorado, considerando tudo que ela passou, tudo que ela viveu, tudo que ela teve que aguentar, tudo que ela sobreviveu àquela época. E é um livro que é muito bom, com uma história excelente, com uma história profunda, com uma história que é de verdade, com uma história que, assim, a gente devia aprender mais coisa com ela, devia ter mais história assim no mundo. E se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra deixar seu like aqui embaixo, e aproveita também pra se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Lembrando que tá aberta a temporada de perguntas e respostas aqui no canal. Gente, tô amando falar temporada de perguntas e respostas, tô achando o máximo, tô me sentindo assim, celebridade. Enfim, faz pergunta que eu respondo, vai lá. Próxima pergunta é um livro único que você leu muito rápido e não parou de ler enquanto ele não acabou. Melhor resposta pra essa pergunta também é outro dos meus livros favoritos, é também outro que eu vivo mencionando por aqui sempre que eu posso, O Chamado do Monstro, do Patrick Ness. Esse livro, vamos começar com o fato de que esse livro tem o quê? 200 páginas, 120 páginas, 190 páginas. Mas mesmo que não tivesse nada disso, a história do Chamado do Monstro segura a gente muito bem, porque o ritmo dela é impecável. O monstro fala que vai contar 3 histórias pro Condor, e quem troca, o Condor vai ter que contar a maior verdade dele para o monstro. Essa história é sensacional. A gente
gente tem momentos da vida do Connor e a gente tem momentos dele com o monstro. E tudo tá sempre muito encaixado, tudo tá sempre muito casado, tudo faz sempre muito sentido. Cada pedacinho da história te deixa um fiozinho de dúvida que te faz continuar lendo pra ver se você tira aquele fiozinho do ar. Só que aí quando você tira, aparece outro fiozinho de dúvida. E aí você fica assim, com dúvida e sem dúvida, com dúvida e sem dúvida. Próxima pergunta é um livro único que foi escrito por um de seus autores ou autoras favoritos. E eu já falei 1 zilhão de vezes que eu não tenho um ou uma autora favorita. Assim, eu tenho gente que eu gosto um pouco menos, gente que eu gosto um pouco mais. Mas eu acho que é seguro falar de Carry On, da Rainbow Rowell, que é um dos meus livros mais queridos da história dessa vida. Por quê? É um livro que pra mim, gente, ele não tem a pretensão nenhuma de ser levado a sério. Ele é pra ser uma história bonitinha, fofinha, que você precisa de muita suspensão de realidade pra acreditar. Referências que não são tão referências assim a Harry Potter e outras histórias de fantasia que a gente vê por aí. No final rola um puta de um questionamento sobre a jornada do escolhido, que eu acho assim, ó. É um livro divertido, é um livro com casal LGBT, é um livro que é delicioso de ler porque foi escrito pela Rainbow Rowell. Esse livro tem 1 milhão de folhas e eu li em 3 dias. 1 milhão de folhas. Próxima pergunta é um livro único que você recomenda a qualquer pessoa e geralmente eu recomendo O Chamado do Monstro, só que como ele já foi mencionado nesse vídeo aqui, eu vou falar de Em Algum Lugar as Estrelas, da Claire Vanderpump. Eu também, volta e meia, estou falando dele. Outro livro que é muito fácil de ler, outro livro que tem uma jornada muito bonitinha de amizade, outro livro que também tem personalidades diferentes se chocando o tempo inteiro, se construindo o tempo inteiro, uma relação que fica mais forte a cada página. Parece que não tem muita profundidade emocional, mas minha gente, quando chega a profundidade emocional você fica, ai, não precisava dessas coisas. Podia ser só um livrozinho bobinho sessão da tarde, mas aí não é. Mas é bom ler. Próxima pergunta é um livro único que te fez chorar. E muito recentemente eu lembrei do livro único que mais me fez chorar na história da minha vida, que faz, ó, muito tempo. Tô falando tudo no ritmo errado aqui. Que foi A Cor Púrpura, escrito pela Alice Walker. A Cor Púrpura é basicamente um diário ou uma coleção de cartas que uma moça escreve pra irmã dela. Ela é uma mulher negra nos Estados Unidos, eu acho que nos 1800 e alguma coisa, que eu não lembro com clareza, faz muito tempo que eu li. E ela sofre a vida inteira. Ela nunca teve ninguém do lado dela, a não ser a irmã, que não ficou muito tempo com ela também, porque, sei lá, com 13, 14 anos, ela foi meio que vendida pra um cara que virou o marido dela. Então assim, E a partir daí a vida dela vira servir o marido, fazer o que o marido quiser, na cama, na cozinha, no quarto, no quinto. Ela tem pouquíssimas oportunidades de ver beleza no mundo. E a história toda é basicamente essa mulher se fortalecendo de algum jeito que parece que vem do além. Enfim, é uma história pesada, mas é uma história que é extremamente importante, é uma história que é muito possível. Eu não duvido que ela seja possível ainda hoje em dia. E dói. Ai, mas como dói. Dói mesmo. E a próxima pergunta é um livro único fora da sua zona de conforto. No caso, a minha zona de conforto. E pra esta pergunta, eu vou falar de um livro que eu mencionei recentemente aqui no Veda, Anne of Green Gables, que é um semi-clássico. Não sei, talvez seja muito clássico, que eu nunca não sei aqui. Mas é um livro antigo com uma escrita que é daquelas assim, bem antiguinha, sabe assim? Bem antiguinha, que você sente na fala que a pessoa tá falando, oh, madame, Miss Marilla. É um livro bem longo também, e é um livro que conta basicamente vários contos sobre a história da vida dessa Anne de Green Gables. Não seria uma leitura que eu escolheria de cara, eu nem sei porque que eu escolhi essa leitura, na verdade. Eu acho que eu tava sem nada pra comprar no Audible, e aí eu comprei, e aí falei, vamos ver se dá certo aqui, e aí, pô, pegou, valeu. E a última pergunta é quem você tagueia, e dessa vez eu vou taguear um pessoal que tem andado por aqui bastante durante o Veda, a Thalita do Talitando, as meninas do Sociedade dos Autores Vivos. Gente, vocês precisam arranjar os nomes de canal mais fácil, eu não tenho memória, eu tô ficando velho. E também a Amanda do Raposices, que tem um avatar de uma raposinha, mas ela não parece com a raposa, não parece mesmo. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ele foi rápido, eu espero que ele tenha sido rápido. Se ele não foi rápido, eu falhei no meu propósito com o vídeo, vou parar de falar. Se você quiser falar comigo, é só mencionar nas redes sociais ou mandar alguma coisa pela caixa postal. Se você veio até aqui, muito obrigado. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.